Olá, eu sou Fran Franceschi, esse é o nosso podcast e aqui a gente vai debater assuntos de maternidade, vida profissional, falar sobre mães versus trabalho, né, o trabalho profissional mais carregado ainda. E eu tenho a honra, gente, de trazer hoje para minha entrevista uma arquiteta que eu já tinha uma admiração maravilhosa e agora eu tenho muito mais porque eu tive a honra de conhecê-la pessoalmente em um dos eventos que eu tive recentemente. Minha convidada de hoje é a Bárbara. Tudo bem? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu agradeço, né, o seu convite de estar aqui, de contar para você a nossa experiência, né, profissional junto com a maternidade. Nossa, eu estou muito feliz de você estar aqui de verdade. Você é uma mulher maravilhosa. Te conhecer pessoalmente assim, você tem uma luz que eu falei, poxa vida, gente, as pessoas se conectam, as coisas acontecem no momento certo. A Bárbara esteve num evento de inauguração em que eu fui convidada, mas ela foi responsável por um buffet infantil que está vindo revolucionando o Alphaville. Se você quiser falar um pouquinho também desse projeto, como foi ser convidada, como foi esse seu olhar de mãe e mulher para a construção desse buffet, fique à vontade. O projeto desse buffet infantil foi uma coisa nova lá para o escritório, sabe? Foi um projeto super inusitado e muito legal de fazer, porque a gente teve que estudar muito, né? Como a funcionalidade para unir vários públicos que vão usar o buffet. E esse olhar, a maternidade, né? Essa minha função de mãe também me ajudou muito na hora de projetar o buffet. Porque só as mães sabem as necessidades reais, né? Exatamente. Em várias etapas da vida da criança, desde uma simples amamentação, que a mãe às vezes precisa de um espaço mais privativo, até na hora dos brinquedos para a segurança da criança, né? Vários espaços para a mãe e para os pais também poderem se divertir no mesmo ambiente. Então, ser mãe nesse projeto me ajudou muito. Então, ficou um projeto super legal, que atendeu a família inteira. Ficou lindo e muito funcional. E, Bárbara, entrando nesse contexto que foi maravilhoso você dizer esse olhar de mãe na hora de fazer os seus projetos de arquitetura, quantas vezes ou como foi preciso você se reinventar dentro da sua profissão, conciliando essa maternidade, ou melhor, você começou a profissão de arquiteta sem ser mãe, você foi mãe ao longo do processo. Me conta um pouquinho isso, como foi? Vai fazer quase 20 anos que eu estou formada, né? Então, eu saí da faculdade super nova, com 22 anos, e era uma outra realidade, né? Outras experiências de vida, tudo foi super legal. E ao longo da carreira, a gente sempre tem que se reinventar, principalmente na arquitetura, que é muito ligada à tecnologia, a tendências, muitas né? Tendências. E agora muito mais, né? Exatamente. E agora com o Instagram, Pinterest, você acaba sendo também um pouco de arquiteto, né? A gente tem que ser tudo, né? O meu esposo está fazendo... a gente está montando mais um escritório em Balneário agora, e é incrível como até no papelzinho ele desenha, ele já tem uma noção do que ele quer, pega referência no Pinterest. Então, hoje, todo mundo pode ser um pouco dessa questão do arquiteto. Então, a coisa está muito moderna, né? As informações, né, estão muito fáceis hoje em dia. A tecnologia veio também para nos ajudar, tanto, né, com os computadores, na parte gráfica. E sendo mãe no escritório, a gente tem que sempre se reinventar. Eu preciso muito contar com a minha equipe, então não posso trabalhar sozinha, porque eu preciso de ajuda, tanto no escritório quanto em casa. E a gente vai equilibrando. E as suas meninas são pequenas? Eu tenho a Luísa, de 7 anos, e a Laura, de 5 anos. São pequenas. São pequenas, né? Exigem ainda muito cuidado, com certeza. muita nossa companhia. Isso hoje leva e traz. Reunião. Chegou aí na escola, tá doente, vai a Bárbara pegar tudo isso, né? E a gente não foge de, né? Algum dia ou outro, elas irem pro escritório comigo, coisa que elas adoram. Às vezes, no domingo, elas me pedem:
mamãe, vamos lá no escritório. Por quê? Porque lá eu tenho canetinhas coloridas, lápis de cor e é papel e elas adoram, já estão entrando nessa. Você sente já uma aptidão, assim, de uma das duas ou as duas para seguir os seus passos de arquiteta? A Luísa, principalmente, que já tem 7 anos, a gente se mudou recentemente, né, para um apartamento. Então, é muito bonitinho, ela desenha o quarto dela. Ela mistura, assim, planta com elevação, mas é muito bonitinho de ver. E ela me ouve, né, mandando áudios para fornecedores, para pintor, para clientes. E ela já fica mandando áudio, falando assim: oi, tudo bem? A parede já está pronta para ser pintada. Então, acho que ela está indo nesse caminho. Que legal. E aí, Bárbara, eu queria saber assim, logicamente que o arquiteto ele tem um grande planejamento né, em todas as fases de uma construção, de uma obra. E uma das coisas da gente ter chamado uma arquiteta com essa visão de arquiteta nesses primeiros episódios do nosso podcast é porque nós estamos, eu, Francesca, estou passando por uma fase de construção de uma nova carreira. E também esse olhar de realmente dilapidar. E a gente sabe que tudo é um processo, e você viver o processo dessa construção é também bem delicado, é evolutivo, é um pouco de tudo, né? Qual que é o seu planejamento, como um arquiteto se vê numa obra, o planejamento e conciliando também, às vezes, 1, 2 projetos ao mesmo tempo, mais a vida profissional, pessoal? Ah, claro. Desde que quando um cliente nos contrata, a gente tem todo o planejamento, né? E no projeto em si, a gente já tem que prever o que pode acontecer numa obra. Então, por isso que precisa realmente ter um projeto para a gente seguir no papel que a gente sente, sabe? O que pode acontecer, o que fica melhor. E na nossa vida é assim também, né? Eu acho que a gente tem que sempre se planejar, sempre estar programada, porque as coisas, para elas não saírem do nosso controle. E como mãe, eu acho que rotina, planejamento da semana, planejamento, né, do final de semana, eu acho que isso é muito importante para as coisas caminharem certinho. E mesmo com o planejamento, lá em casa também, eu sigo mesmo um planejamento assim, à risca. Mas sempre surgem uns imprevistos, né? Quando surge um imprevisto numa obra, mesmo que você tenha um planejamento mais certinho e fechado, como que você lida com isso? Já aconteceu de você ficar uma noite assim, sem dormir, preocupada, porque aquilo estava planejado, mas aconteceu algo que você te pegou de surpresa? Isso em obra, imprevistos acontecem, né? Por mais que esteja tudo projetado no papel, acontece mesmo. O último episódio que aconteceu, a gente pegou uma residência, né, para reformar. E como tá a tendência hoje, ampliar a cozinha, integrar a cozinha com a sala. Com a sala, né? Como fazer uma área gourmet, tudo. Tá. Então, a hora que a gente foi demolir a parede, era uma casa antiga já, então a gente não tinha os projetos estruturais para saber como que estava a estrutura. Na hora que a gente demoliu a parede, apareceu um pilar no meio do caminho. A cliente já me ligou desesperada. Meu Deus, o meu projeto foi por água abaixo. A gente respira, pensa, né? Usa criatividade, que nesse ponto é muito importante, e fala, não foi por água abaixo, a gente vai resolver. Não era o que a gente esperava, mas tem solução. E ela ficou super satisfeita e deu certo. Sim, a gente inventa, a gente faz alguma coisa com aquele pilar, né? Reveste, faz ele um elemento decorativo no meio ali da sala. E é assim que a gente vai lidando, né? Com esses imprevistos, mas só que sempre se reinventando com nossa experiência em obras, criatividade. E assim a gente faz com as crianças também. Tem que sempre reinventar. Lidando, assim, ter jogo de cintura. Porque eu vejo assim, logicamente que quando a gente tem uma família, a responsabilidade acaba sendo do pai e da mãe, né, pela criança.
E mesmo que a gente não tenha mãe, não tenha essa obrigação de sempre dar conta das coisas, é no automático. Quando você vê, você já está assumindo coisas que você poderia ter ligado e falado assim, olha, me dá uma ajuda nisso. Mas o processo da gente já pensar no todo e ir fazendo, pelo menos para mim, eu me vejo muito assim, eu já vou fazendo, é um automático. E depois eu vejo assim, mas calma, eu podia ter pedido ajuda, eu podia ter ligado, eu podia ter feito diferente, mas a gente vai assumindo e vai fazendo as coisas e quando você vê, você assim, meu Deus, como eu dei conta? É. Acontece isso com você? É que eu acho que isso é muito da mulher, Muito da né? De mulher, querer abraçar exatamente. tudo e a gente ter essa Exatamente. pressão de querer resolver tudo. Mas quando você consegue se libertar disso, você coloca na tua cabeça que você precisa de ajuda, que você tem que Exatamente. delegar algumas outras funções, tanto no escritório quanto em casa, para marido, Exatamente. vó. Uhum. Eu acho que isso é libertador, a gente saber lidar com isso, Exato. E tudo bem a gente falar que não que não consegue e que a consegue. gente precisa de ajuda. Isso, Muitas vezes exatamente. eu me vejo muito sobrecarregada porque é exatamente isso. Eu já acordo pensando que eu tenho que assumir vários papéis no sentido de estar dando conta, muitas vezes programando no horário certo para buscar as crianças, aí depois eu já vou pensando no banho, no que eles vão jantar, e aquilo me sobrecarrega de uma forma que eu falo, gente, eu não preciso dar conta sempre de tudo. Porque daqui a pouco eles vão crescer e a gente viveu tanto naquela coisa assim de horário, de cumprir, que talvez você perde algumas coisinhas assim tão sutil, né? É, Uma fala exatamente. engraçadinha, Uhum. ou uma percepção. A Lorenza, a minha menor de 6 anos, gêmea do Enzo, ela tá com uma. Eu percebo assim que ela tá com uma noção de fala de grande, de menininha, já de grande, no sentido assim, ela fala, mamãe, mas tudo bem, mamãe, se eu não conseguir fazer isso agora, porque eu posso fazer amanhã, eu vou marcar na minha agenda. Sabe umas coisas assim que eu falo, porque ela me vê, né? É o Muito nessa espelho, né? programação de fazer as coisas. Você sente isso nas suas meninas? Às vezes você vê que elas estão aceleradas ou elas estão em pegando algum estilo seu de fala ou de trejeito, de correria? Eu tenho mania de escrever tudo que escrever. Eu tô no telefone, eu tô escrevendo o meu nome, que seja, Uhum, desenhando estrelinha. E ela também, ela adora a letra cursiva, a Luísa, né, não uhum, aprendeu ainda a letra cursiva, mas ela faz os rabiscos, assim, sabe? Ela acha, não sei se ela me idolatra vendo eu escrever, uhum. mas ela fica lá escrevendo os rabiscos dela, e o jeito de falar no telefone, tudo assim, eu vejo que ela fica me reparando como que eu dirijo, porque ela pergunta, por que você coloca a mão Uhum. assim? Por que você tá com a mão na marcha, sabe? Então elas É, ficam reparando na gente e a gente nem percebe. nem percebe, exatamente. E tem uma Uhum. memória que é incrível, né? É, incrível. Mudando um pouquinho, indo lá para um começo, mas como que surgiu a Bárbara, arquiteta, e por que você se apaixonou pela arquitetura e como foi essa descoberta? Olha, foi assim uma coisa natural, sabe? Eu não via outra profissão na minha frente. Eu só fiz isso em vestibulares. Mas você teve inspiração de alguém da família, algum amigo? Não, Não, engraçado foi que uma escolha não, sua. uma Você é a única escolha arquiteta da minha. família. Sim, aham. Meu pai era advogado, minha mãe era bancária, então foi uma sozinha mesmo, né? É, eu perdi meu pai durante a faculdade, então isso foi um baque para mim. Desde que eu me formei, eu não tive assim um pai para me orientar, né, Uhum. em escritório, se eu abria ou não escritório, se eu procurava emprego em alguma empresa. Então eu tive que ir batalhando e eu abri o escritório com uma amiga, né? A gente começou a aparecer alguns projetos assim, era de lojas em shopping. Então a gente resolveu abrir o escritório por necessidade mesmo, não dava mais para ficar trabalhando em casa. E assim foi, uma coisa automática. Quando eu estava na faculdade, eu imaginava que eu ia trabalhar só com projetos arquitetônicos, projetos Uhum. grandes. E logo depois que a gente abriu o escritório, essa parte de interiores, de reforma, projetos de interiores de residência, apartamentos,
tomou conta E de cresceu mim muito isso e é o também que agora eu... na pandemia, né? Na Incrível. Eu percebo que na pandemia realmente passavam em frente os materiais de construção sempre lotados. As pessoas pegaram mais gosto de reformar e mudar a casa, né? Exatamente. Vários, assim, a tendência, né, de ficar em casa na pandemia deu muita oportunidade pra gente, porque até as pessoas valorizaram mais a casa, sabe? O estar em casa. As pessoas viram que é gostoso ficar em casa, curtindo a casa, receber as pessoas. Sim. Então, essa pandemia deu um up na parte da reforma. E hoje você é sozinha no seu escritório? Sim, eu sou sozinha, né? Eu tenho ajuda de mais dois arquitetos. E a gente vai. E você, pelo seu estilo, que é um estilo assim, nossa, você tem um olhar requintado, mas vejo também que em alguns momentos você é bem moderna no estilo de desenho, de projetar. Você diverge muito bem, você flui muito bem nesses dois mundos, moderno, né? Não sei se eu estou usando as palavras certas, porque os arquitetos têm uma linguagem diferente. Mas quando você vai para uma casa que tem família, e os pais, sei lá, são super modernos, você consegue trazer bem esse estilo de desenhar? Sim, eu acho que um ponto forte meu, né, como arquiteta, é saber o equilíbrio desse super moderno para um mais clássico, de saber o que funciona, porque às vezes você tem um negócio super moderno, mas não funciona, né, na tua casa realmente, não é exposição, você vai usar todo dia. Então, acho que isso é bem legal, eu tenho esse equilíbrio. Tá. E uma pergunta assim que, entre tantas coisas que aconteceu na sua vida, até mesmo a morte do seu pai durante a faculdade, não ter uma orientação, sair da faculdade, pai, monta o escritório ou não monta o escritório, da onde vem essa força em você ter essa percepção de que não, eu vou encarar, abrir um escritório, eu vou assumir? Da onde que veio essa força da Bárbara? Olha, eu desde o segundo ano de faculdade eu já faço estágio, então assim, eu não me vejo parada. Eu já vendi semijoias, eu já vendi chocolate, já vendi produtos em livro, e é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu quero sempre estar ativa, ser ativa e Eu também ter o percebo meu isso. escritório, ter nessas conquistas. É isso que faz eu acordar de manhã e falar, hoje é mais um dia, E ser vamos lá. determinada, né? Ser Porque determinada. essa coisa da gente se reinventar, por esse processo meu que eu estou fazendo agora, é tudo muito novo para mim. E a gente vai aprendendo no dia a dia, não tem uma fórmula, né? Sim. E às vezes eu me pego muito, não sei se já aconteceu isso com você, às vezes eu estou tanto numa explosão de fazer, de querer, aquela ânsia de querer fazer, de querer dar certo, de querer aceitar, de querer ser aceita. E a gente tem, depois dos 40, né? Eu, pelo menos, já estou no 40, você tem aquela percepção de que não importa o que vão pensar, deixar de pensar. O importante é que você se sinta bem, porque você tem uma segurança. Acreditar muito nessa essência de que você pode, você vai aprender, não vai dar certo na primeira vez, mas você vai, né, lapidando e o negócio vai fluindo. E eu também já fiz um monte de coisa, já trabalhei em multinacional, já tive minhas lojas, né, fui empresária. Então, mesmo que você tenha um aprendizado no dia a dia com várias coisas diferentes, quando você vai fazer algo novo, te dá aquele frio na barriga, aquela incerteza, e às vezes também passa aquele negócio de que, será que eu sou capaz? Será que eu vou aprender? Será que vai dar certo? Sempre vai ter um medo. E os primeiros projetos, eu acredito que com você, mesmo que seja o primeiro projeto, o segundo, o terceiro, é a mesma sensação? Ah, com certeza, né? Quando vai apresentar o projeto para o cliente, será que ele vai gostar? Exatamente, porque geralmente os projetos é um sonho do cliente, é uma perspectiva, ele tem uma perspectiva muito grande em relação a isso, então eu não quero frustrar, né? Imagina, eu vou trabalhar com a casa dele, eu quero que ele se sinta super confortável, ser aconchegante. Eu quero o mesmo exemplo do buffet infantil, né? Que foi o último trabalho ali. Ontem eu vi no Instagram a primeira festa que teve. Verdade. E foi tão lindo, assim, ver as pessoas usufruindo o espaço.
fez diferença na vida da pessoa. Então... As minhas filhas estavam nesse aniversário. Ah, é? E elas falaram assim, mamãe, é maravilhoso, tem aqueles pula-pula, mamãe, tem como ficar... Ficaram todas, assim, felizes. A gente tem um outro aniversário também, na semana que vem, elas estão já todas ansiosas, que elas vão voltar para o buffet. Estão felizes. Então, isso que é legal, a gente faz diferença na vida da pessoa. E até mesmo a responsabilidade também é quando a pessoa fala assim, eu vou contratar a Bárbara porque eu gosto do que eu vejo da Bárbara. Aí você tem um peso um pouco maior para não decepcionar. Né? Exatamente. Falar, não, olhei com essa visão. E em algum momento você também se pega se sabotando, porque a gente se sabota, né? No sentido, será que eu vou dar conta? Será que vão gostar? Você se pega, como você faz para elevar ou mudar essa chave? É engraçado, às vezes a gente vai adiando, né? Por causa do medo. Sim. Eu acho que eu não vou dar conta, então eu vou fazer amanhã. Mas você tem que parar, sentar, ter fé na tua experiência, foco e falar, vai dar conta, vai dar certo. É igual aqui no nosso momento, né? É tudo muito novo, apesar de estar um pouquinho aquecida aqui no podcast, mas sempre dá aquele friozinho na barriga, porque é algo que você... Nossa, esse projeto é tão importante para mim que o medo de errar, mesmo errando, né? Você vai e tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Assim, quando a gente ganha bebê, a primeira maternidade. Mas será que eu vou conseguir dar banho? Será que eu vou conseguir entender quando chorar? Mas o negócio vai fluindo com tanta naturalidade, porque mesmo que o bebê dependa de você, como esse aqui é um projeto de um filho novo também para mim, você fala assim, eu só vou saber se eu fizer. Exatamente. E eu vou me doar. Acertando ou errando, a gente tem que fazer e com certeza o maior aqui, a força maior é que dê certo. E aí eu queria saber assim com você, você já chegou nesse momento de sabotar no sentido de maternidade, poxa, eu estou muito no trabalho, não estou dando conta dos meus filhos, porque a gente se pega sempre achando que a gente não vai dar conta como mãe, a gente sempre está se cobrando, né? Sim. Então, eu já faço um exercício automático quando eu faço assim, poxa, eu estou trabalhando muito, ou eu estou me dedicando muito à casa, eu podia estar ali assistindo uma televisão, ou eu podia estar brincando. A gente sempre acha que a gente podia fazer mais pelos nossos filhos. Você já se pegou nesse momento também? Sim, né? Eu trabalho o dia inteiro no escritório, né? Mas algumas manhãs eu me dedico a elas, levo elas na natação, no tênis. Então, é um momento que a gente tem juntas. Eu gosto muito de levá-las e buscar na escola, porque é um momento que a gente fica conversando sobre o dia, o que aconteceu, ou a gente fica cantando música. Então, é um momento bem especial esse, no carro, de leva conexão, e traz, né? De conexão. De criar memórias na cabecinha delas. Exatamente. Né? Às vezes o meu marido fala, meu Deus, como que elas sabem essa música? Porque a gente fica ouvindo no carro, né? Então, é bem gostoso esse nosso momento. Mas você tem esse momento também de pensar assim, nossa, eu estou me dedicando muito ao trabalho e não estou me dedicando a elas. Sim, porque se a gente às vezes está muito tensa no trabalho, tudo a gente leva para casa, né? Sim. Então, outro ponto importante é você saber dividir. Não, agora é a vez das minhas filhas, eu preciso estar em casa realmente, com a cabeça e coração. E tem horas que a gente não vai conseguir dar Exatamente. conta de um monte de coisa, né? No meu processo de mudança de casa, eu também estava cheia de caixas em casa, tinha ajuda nesse momento para me ajudar, tudo, mas eu lembro que teve uma amiga minha que falou assim, Fran, você já parou para pensar que você está muito focada na mudança e você pode, sei lá, vai brincar um pouco com seus filhos, respira um pouco, mas eu sou aquela pessoa que eu só consigo respirar depois que eu realmente termino o meu objetivo. E o meu objetivo era colocar a casa funcionando. Então, assim, meus filhos estavam alimentados, cuidados, mas eu não tava naquele momento disposta a ser mãe para parar e brincar. Sim. Porque muita gente acaba, sei lá, relaxando
conseguindo dar um tempinho e falar, vou ali dar um passeio, já volto e vou voltar melhor. Eu não consigo. Eu sou muito focada, no sentido que eu pego o negócio, eu tenho que terminar. Que o importante também é o tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, Não adianta exatamente. você estar ali com a criança, só que você tá com a tua cabeça... Sim, até eu não consigo essa coisa assim, eu vou então parar de arrumar um negócio aqui, vou ali no chão brincar com eles. Me julguem, eu não consigo. Então, tem horas que eu não consigo ser a mãe que vai parar para brincar. E então, eu parei também de me cobrar nesse sentido de que eu não preciso ser aquela mãe que vai conseguir estar em todos os momentos em que um filho estiver brincando, eu vou parar e vou lá brincar e vou deixar de lavar uma louça. Não, porque eu preciso terminar essa louça aqui para começar a fazer outra coisa. Tipo, um almoço. Esse também é um cuidar deles, Sim, né? A mãe não é só aquela que brinca, e que vai criar memórias. Que minha mãe brincava comigo de Barbie ou de carrinho. Eu acho que meus filhos, se forem falar isso um dia para um psicólogo, vão falar que tem bem poucas memórias do que eles queriam. Mas, em contrapartida, eu tô ali com o almoço no horário, com uma casa organizada, atendendo quando um cai, dando abracinho. Eu sou muito de beijar, abraçar toda hora. Então, se a gente também começar a tirar foco, se basear muito com a vida do outro, né? A gente fica louca. Mas a gente, assim, organizando a casa... Também é uma forma de cuidado, né? E eles estão olhando a gente, eles vão crescer... Mamãe saindo para trabalhar. Poxa, minha mamãe está saindo para trabalhar. São exemplos bons. Exemplos bons, né? E eu também vejo muito quando falam assim, minha mãe trabalhou muito, ficou bem pouco tempo em casa. Mas ela não deixou de ser mãe, de ter o cuidado com você. Talvez a necessidade dela em sair e trabalhar é que ela também seria uma ótima mãe quando ela voltasse, no sentido que cumpriu. Né? Exatamente. Porque um lar feliz é uma mãe saudável. Eu vejo isso. Uma mãe não estressada. Uma mãe não estressada. Uma mãe que não está feliz por estar tanto tempo dentro de casa, né? E o meu exemplo... Eu amo cuidar da minha casa, dos meus filhos. Eu tinha ajuda até antes da pandemia. Eu sou uma mulher super realizada e feliz. Mas hoje, esse momento compartilhando aqui com você, de viver esse novo projeto, me faz hoje 100% mais realizada, porque um foquinho ali dentro de mim não estava feliz, porque eu não estava produzindo como profissional, no sentido de fazer um trabalho, vamos dizer assim, ter o meu trabalho. E aí todo mundo falava, minha família falava assim, mas como você vai se dedicar a outra coisa, porque a casa, os filhos já te consomem? Mas não me fazia 100% feliz. Sim, a gente tem que... Eu prefiro viver essa loucura mais ainda e me sobrecarregar mais ainda, mas agora está completa. Sim, né? Eu também. Eu sou feliz trabalhando, sou feliz mãe, gosto de arrumar a minha casa, de estar sempre em ordem, sair com as amigas, é super saudável, fazer o esporte que eu gosto. Então, Você faz que esporte? Você corre? Não, eu sempre joguei basquete na minha vida, com essa altura toda, mas eu jogava, né, desde a escola. E agora fui pro beach tênis. Beach tênis está encantando todo mundo, alta, né? Eu ainda não consegui me apaixonar. Mas tô meio devagar ali, né? Mas a gente joga para brincar, para se distrair nos finais de semana. É um esporte que envolve a família toda, então o marido joga também, as crianças ficam brincando na areia. Então, é uma coisa saudável. E por mais que a gente tem que se dividir com tudo isso, é o propósito de ser feliz. Né? De falar, poxa, minha agenda ficou cheia, eu dei conta, eu sei lá, fui no mercado, fui na farmácia, peguei um filho. Mas no final eu tenho meu trabalho. É gratificante. É muito gratificante. Né? E assim, eu tive o privilégio de ter um marido também que nunca me negou nada, assim, no sentido, olha, isso é meu, isso é seu, ou vai trabalhar para você conseguir isso, nunca. Então... No mundo lindo, olhando o que eu tinha, né, sem o meu trabalho agora atual, eu não precisaria estar aqui. Eu podia muito bem ser a mãe e exercer o trabalho de mãe estando em casa, porque eu tenho uma vida confortável. Mas ainda assim me faltava alguma coisa. Era essa questão de saber que é o meu trabalho, eu vou ter um momento do meu trabalho. Isso é muito legal. Muito importante, né? O meu marido, ele é super, assim, me incentiva...
a trabalhar, me incentiva, a gente divide as atividades com as crianças, então ele é um pai presente, um marido presente e Isso incentivador, é muito importante. exatamente. Isso é muito importante. Que faz com que a gente possa realmente ser feliz produzindo tantos outros papéis e tantas outras coisas como a gente faz. Exatamente. Né? Então, por isso a minha conexão com você foi eu não demais. preciso abrir mão de alguma coisa profissional, algum evento que eu tenha aqui, algum projeto que eu tenha que atender, porque eu sei que eu posso contar com ele. Isso é muito importante. Exatamente. Muito importante mesmo. Uhum. E, Bárbara, para a gente fazer já o fechamento aqui do nosso podcast, primeiro eu quero te dizer assim que é uma honra de verdade, porque as conexões, ela é feita assim com pessoas que têm a mesma sinergia do que a nossa. Uhum. E quando a gente conversou lá no buffet, eu falei, gente, uma resposta você tá aqui na minha frente. Porque nada acontece por acaso, né? Não, e a gente se encontrou ali, né, num momento dando tchau para nossa amiga em comum. E a conversa fluiu e a gente já falou do podcast. Verdade. E que felicidade a minha ter você, uma mulher maravilhosa, brilhante nesse começo. E eu queria que você deixasse, já que é um começo de construção, esse episódio está falando sobre construir, né? Uhum. Que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão nos ouvir sobre esse momento de que a gente se reinventa a todo momento e tem sempre uma construção dentro de nós, né? Seja para se desapegar desse momento em que a gente acaba se punindo desnecessariamente ou se cobrando demais. Qual que é a mensagem que você deixaria entre tantas coisas da vida que nós passamos, mulheres se reinventando? Você poderia deixar para as mulheres que vai nos ouvir, nossos ouvintes, né? Porque a gente também tem homem também. A gente tem que colocar na nossa cabeça, né, que nós não somos perfeitas, só que a gente dá o melhor de si todo dia, quando a gente acorda. E Verdade. Que se você colocar um foco na sua cabeça, você olhar lá na frente e ver as coisas boas que você vai conquistar, que você está conquistando no dia a dia, isso é muito importante, que nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente projeta, mas se reinventar todo dia, sair da zona de conforto. Verdade. Isso vai ser gratificante em algum momento. E com certeza, se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa com a nossa vibração, no sentido de falar coisas positivas, de trazer alegria de um projeto, ou dar um bom dia com atenção para as pessoas, a gente também já está contribuindo para uma mudança bacana. Ah, com certeza, né? Fazer os outros se sentirem importantes, valorizados. Eu adoro quem valoriza a minha profissão, quem valoriza o projeto. Então é isso, eu acho que a gente sempre tem que estar com um sorriso no rosto. Verdade, né? Que isso já muda. Exatamente. Porque problema todo mundo vai ter sempre. Né? E com um jogo de cintura, criatividade, ter bons pensamentos e fé, a gente consegue. Bárbara, muito obrigada. Passa o seu endereço de Instagram também para seguir o escritório e fazer projetos com você. E eu quero também te chamar mais vezes aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o teu convite. Você é uma mulherona, nossa, um furacão. Obrigada. Aquela se acha. Bem emotiva. Nossa, por onde passa, deixa essa alegria, esse sorriso gostoso. Obrigada. E agradeço imensamente de estar aqui. Obrigada. Adorei. Obrigada pelo carinho, Imagina. Tá? E o meu Instagram é @BárbaraCubruzli-Arquitetura. E me sigam lá para acompanhar as novidades, os novos projetos. A gente coloca muito projeto durante a obra, a gente mostra os improvisos, as novidades. E é isso aí. Um grande beijo para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui, seguindo a gente. Compartilha para quem quer fazer aquela reforma, aquela obra inusitada. A Bárbara é a pessoa. E, gente, ela tem um bom gosto. Olhem lá a página dela para vocês verem que realmente eu tenho razão. Um grande beijo para vocês e até o próximo podcast. Um beijo.